Gente, é um absurdo e também ao mesmo tempo vergonhoso e triste, onde, ainda em pleno século XXI, a religião cristã ainda domesticar as pessoas de uma forma onde elas não podem até estudar. E uma pesquisa feita agora há pouco mostra que o cristianismo é a religião que menos existem pessoas com ensino superior. Resumindo, os cristãos não gostam de estudar, devido às influências dogmáticas que o cristianismo impõe na mente delas. E essa pesquisa é muito importante, porque aqui explica um dos motivos, o porquê que existe tantos analfabetismos funcionais no Brasil, onde o maior grau de analfabetismo funcional está justamente entre as pessoas que estão fazendo curso superior, ou seja, nas faculdades, nas universidades. 1 em cada 4 umbandistas e candomblecistas tem ensino superior, uma proporção maior que a média brasileira, de 18%, e atrás apenas do espiritismo. Aliás, isso aqui é um dado curioso. Olha só, quanto mais cristão vai ficando a população, menos ensino superior ela tem. Olha só, o católico apenas 18% das pessoas que são católicas têm ensino superior. Das evangélicas, 14%, cara. Você tá maluco. Nas tradições indígenas, né, 12%. Mas aí é questões históricas, culturais, a gente já sabe que são outras questões. Agora, uma coisa curiosa é que a Umbanda, Candomblé e o Espiritismo, eles têm bastante pessoas no ensino superior, né? Isso é muito legal, muito bacana ver esse dado aqui, eu não conhecia esse dado. E isso é extremamente sério e perigoso, onde existe uma população que não estuda devidamente a influência religiosa cristã. E isso é um retrocesso total. Isso traz sérios problemas para o Brasil, principalmente no seu desenvolvimento, como na ciência, nas tecnologias, na medicina, ou seja, mexe com todas as áreas administrativas do país. Porque a educação é a base de tudo. Só através dela que formamos profissionais para o seu mercado de trabalho. E isso é extremamente perigoso, porque uma sociedade que não busca conhecimento, ela é resistente de se libertar. Porque só através do conhecimento que conseguimos nos libertar. E isso para a religião, principalmente para o cristianismo, é uma ameaça. Pastor ou padre nenhum gosta de ver suas ovelhas estudando, principalmente se for história e filosofia. A história e a filosofia para os líderes religiosos cristãos é uma ofensa e ameaça, porque eles sabem que a história e a filosofia têm o poder de desenvolver o pensamento crítico e elas libertam da ignorância religiosa. Os líderes religiosos cristãos sabem que quem estuda história vai saber que as religiões são apenas construções humanas, que são apenas culturas religiosas que vai passando de geração para geração, que não existe nada de divino. Mas isso já era de se esperar, porque os cristãos não conhecem a própria religião. Eles são tão leigos daquilo que eles mesmos seguem, que existem cristãos que não sabem as 3 vertentes da própria religião cristã. O país estagnou em educação. Veja só a diferença entre o tempo que os alunos deveriam passar na escola e o que eles realmente ficam. Expectativa 15,8 anos. Já a média de escolaridade, ou seja, a nossa realidade atual, 8,4 anos. Oi, Neg. Vexame, né? Metade, só isso, metade olhando o telão. A educação é realmente um grande desafio para o Brasil. Ontem a gente mostrou que o analfabetismo funcional atinge 3 de cada 10 brasileiros. E acredite,
O número aumentou até entre alunos que chegam ao ensino superior. Quem está de olho numa vaga na universidade tem que saber português, matemática e fazer uma redação. Mas nem sempre os conhecimentos são aprofundados o suficiente no ensino fundamental e no médio. Português, literatura também não tenho mais dificuldade, estou me dedicando mais, né? Essas duas. Eu gosto de ler livro, eu gosto bastante de literatura, mas dependendo do modelo da redação que eu tiver que fazer, aí eu não curto muito. O problema é maior quando um aluno sai da sala de aula com dificuldades mais graves. Uma pesquisa feita com 2.500 pessoas revelou que quase 1/3 dos brasileiros de 15 a 64 anos são considerados analfabetos funcionais. Entre os mais jovens, até 29 anos, o percentual aumentou de 12% para 16% de 2018 para cá. Analfabeto funcional é aquela pessoa que consegue ler frases curtas, palavras simples, mas é incapaz de interpretar um texto maior ou de realizar operações matemáticas mais elaboradas, por exemplo. O problema também existe no ensino superior. 12% dos que estão ou já passaram por uma faculdade apresentam dificuldades de leitura, escrita e matemática. É o triplo do levantamento anterior. Pela primeira vez apareceram na pesquisa universitários analfabetos, que não conseguem ler frases simples. Para essa especialista, os motivos vão desde as desigualdades sociais até a falta de preparo dos professores. Além disso, o uso exagerado da tecnologia também afeta a capacidade de compreensão. A gente aprende a usar a língua ao longo de toda a escolaridade. Então é uma responsabilidade do professor de língua portuguesa, do professor de história, do professor de geografia, poder fazer uma sofisticação da lida desse estudante com as palavras e com os números. E isso é comprovado através de provas entre vários religiosos, inclusive cristãos com ateus, onde quem conseguiu acertar mais respostas foram os ateus. E eu tenho alguns dados que mostram a incoerência do cristianismo. E agora eu pergunto a vocês, ajudem-me, como é que eu respondo a um ateu? Vocês estão vendo agora um pastor que gosta de lidar com o público ateu, o público secularizado, e perante o NASP eu vou admitir para vocês uma saia justa que se um ateu me encostar na parede eu não vou saber muito como responder. Talvez vocês podem me ajudar. Uma pesquisa feita ano passado pelo Pool Forum foi uma pesquisa bem elaborada, com técnicos, com estatísticos, não foi coisa de quintal, não. Com 32 questões divididas por sexo, faixa etária, padrão social, nível intelectual, todo conforme manda as regras da estatística. Uma pergunta sobre conhecimento religioso e conhecimento bíblico. Perguntas fáceis e perguntas complexas. Eles pegaram várias pessoas, pegaram alguns ateus, alguns judeus, alguns mormons, alguns evangélicos e alguns católicos. Sabem qual foi o resultado? Quem teve a menor pontuação foram os católicos. Tiveram uma média de 14,7 pontos, no máximo de 25. Acima dos católicos vieram os protestantes. Tiveram uma média de 16 pontos. Acima dos protestantes vieram os mormons, com 20,3. Os adventistas estão entre os evangélicos. Os judeus tiraram 20,5. E no topo da lista, os campeões que acertaram o maior número de perguntas sobre Bíblia e religião foram os ateus, com 20,9. Nós, adventistas, estávamos no 16,0. Os ateus estavam no 20,9. Ateus estão conhecendo mais a Bíblia do que os jovens que vêm ao programa JA. Quando se trata de religião, principalmente a religião cristã, é algo totalmente preocupante, porque o cristianismo é uma das religiões que mais existe coisas absurdas, bizarras e burrificadas, onde ensina que a terra é plana. Para quem não sabe, a Bíblia traz em seu contexto uma forma de uma terra plana. Como também ela ensina que as estrelas são como pequenas luzes brilhantes que a qualquer momento elas se despencam e caem sobre a terra. Um livro onde também ensina que o homem veio do barro, onde ensina que um jumento e uma cobra falou,
que o sol e a lua parou, as pessoas ressuscitaram e saíram pelas ruas dando tchau. Um homem subiu ao céu. Um homem passou 3 dias na barriga de uma baleia e dentre outras bizarrices. A Bíblia é um livro anticientífico, porque não existe uma passagem ou versículo sequer que mande as pessoas procurarem a ciência, a medicina e os médicos. A Bíblia deixa claro, quando uma pessoa estiver doente, chamem os presbíteros e orem para que o enfermo seja curado. Então, quando um cristão diz que Deus ou o Jesus romano deixou os médicos e a ciência, eles estão cometendo heresias, estão mentindo, porque a própria Bíblia manda procurar os presbíteros e a oração. E você pode ler a Bíblia quantas vezes quiser, mas você nunca vai encontrar um versículo sequer que fale de médicos, de ciência e de medicina, que mande as pessoas procurarem a medicina, a ciência, para se curarem. Na verdade, a Bíblia é antidemocrática, antissocial. A partir do momento que você impede a liberdade de expressão e exclui grupos sociais, você está violando os direitos sociais. Por exemplo, as mulheres na Bíblia não podem questionar e ser sacerdotes. Elas têm que ser submissas ao homem. Outra violação dos direitos humanos e da liberdade de expressão é quando um grupo de pessoas não podem professar sua religião e cultuar os seus deuses. No caso, a Bíblia deixa claro que ninguém pode cultuar outro Deus a não ser o Deus de Israel, onde mandou matar e destruir vários povos só pelo fato de adorarem outros deuses. Na verdade, se eu for citar as aberrações que existem na Bíblia, vou passar o resto do ano só dando exemplos. Só para você ter noção, o pastor mirim Miguel Oliveira, ele abandonou a escola, ou seja, os estudos, só para mentir e enganar as pessoas para ganhar dinheiro. O pastor André Valadão, mais ou menos um ano atrás, ele estava dando lavagem cerebral nas suas ovelhas ou gados, onde ele estava pedindo para que as pessoas não colocassem ou não mandassem seus filhos para as universidades, porque eles iriam entrar no mundo das perdições e iriam abandonar as igrejas, onde também iriam se prostituir e virar vagabundos. Uma sociedade brasileira que ignora a ciência, a filosofia, a história, a antropologia, a sociologia, para dar credibilidade à veracidade às suas crenças mitológicas, então a sociedade dessa é fracasso total. Só é apenas uma massa de manobra nas mãos dos espertalhões dos líderes políticos e dos líderes religiosos. Um país manipulado pelos líderes políticos e pelos líderes religiosos, onde uma população não pode sequer se decidir por si próprio, dos próprios desejos, onde precisam de segundos para decidir o que tem que fazer da sua própria vida. Isso não é liberdade, e sim ditadura teocrática. Então, quando nós analisamos todos esses desfechos que corroem a sociedade brasileira, não poderíamos ter uma sociedade diferente, a não ser essa sociedade que só anda na contramão e no retrocesso. Porque, enquanto tivermos guiados e acorrentados sobre o sistema religioso e político, não seremos uma nação próspera intelectualmente e economicamente. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.